Tudo bem, gente? Estou eu aqui para dar a nossa próxima dica sobre como a gente pode melhorar o nosso processo de aprendizagem. A nossa próxima dica tem tudo a ver com esse lugar que eu tô. A gente está vivendo aqui a quarentena, no meio de uma pandemia, e a gente sabe que a gente precisa se isolar. Lembrando que eu estou aqui numa propriedade privada da família da minha esposa, onde não tem relação com outras pessoas. Mas essa dica que eu vou dar agora tem a ver com a natureza que está em volta de mim. Alguns estudos aí apontaram que quando a gente caminha no meio da natureza, o nosso cérebro ele tem uma capacidade melhor de aprender. Então a dica tem tudo a ver com isso. Quando tu estiver ali naquela maratona de estudos, estudando na véspera de prova, por exemplo, tenta intercalar aqueles momentos chatos que tu vai passar lá dentro do teu quarto, trancafiado, com caminhadas em ambientes ao ar livre, em bosques, em praças, em parques, em trilhas, se for possível, ou ao menos dá uma sentada embaixo de uma árvore que tu tiver no pátio da tua casa, na grama. Isso aí vai ajudar muito no teu processo de aprendizagem. Claro que, repetindo, a gente está vivendo um momento de pandemia, então tem que ter muito cuidado. Se for sair, usa máscara, álcool em gel, busca lugares que não vão ter muita gente, tá bom? Mas, depois da pandemia, tu pode muito bem aproveitar para ir numa praça e dar uma caminhada num bosque e intercalar esse momento com o teu momento de estudos. Isso é uma dica preciosa que eu estou trazendo para vocês também. Tchau, tchau! Oi pessoal, tudo bom? Vocês sabem o que eu estava fazendo aqui de olhos fechados? Eu estava meditando. Essa é a nossa próxima dica sobre como melhorar um pouquinho o processo de aprendizagem de vocês. E ela tem tudo a ver com isso que eu estava fazendo agora. A minha dica é meditar. Vocês sabiam que quando a gente pratica meditação, a gente consegue melhorar o nosso processo de aprendizagem? O nosso cérebro começa a funcionar melhor? Pois é, e não tem nada a ver com crença religiosa, nem nada disso. Claro que muitas religiões utilizam a meditação como método e prática dentro da religião, mas meditação é muito mais do que isso. Existem inúmeras formas de se meditar, desde meditação ativa, quando tu caminha e pratica meditação, até as meditações parado, meditação na qual tu fica escutando uma música ou um som de natureza, meditações budistas, hinduístas, católicas, enfim, existem infinitos tipos de se meditar. O importante é tu entender que meditação é algo que beneficia muito o nosso cérebro. E uma forma de meditar que eu gosto muito é tu fechando os olhos, ficando em silêncio, buscando uma respiração bem tranquila e começar a perceber tudo o que está acontecendo à tua volta. Escutar os sons, sentir a temperatura, sentir o peso do teu corpo, começar a perceber o teu corpo, quais as sensações que tu estava sentindo naquele momento. Uma coisa bem rápida, bem breve, não precisa de muito mistério, tu já começa a colher os benefícios para o teu processo de aprendizagem. Então fica aí a dica, tá bom? Medita. Meditando, tu vai conseguir melhorar a tua aprendizagem, legal? Abraço, se liga que logo logo vem mais dicas aí pela frente. Salve, salve galera! Voltei aqui para trazer para vocês a dica número 8 da nossa sequência de dicas para dar uma melhorada no processo de aprendizagem de vocês. A dica número 8 tem a ver com ler e escrever. Pois é, olha só. A gente muitas vezes tem o hábito de ficar horas e horas lendo um determinado conteúdo, mas tu sabia que se tu ler e transcrever, e sobretudo ler em voz alta e transcrever, escrever aquilo que tu tá lendo, tu aumenta o teu potencial de aprendizagem sobre aquilo? Pois é, olha só. A escrita é um processo complexo para o nosso cérebro. Basta perceber que primeiro a gente aprende a falar, depois a gente aprende a ler e só depois a gente vai aprender a escrever palavras formais da forma correta. Esse processo complexo que exige motricidade, a famosa psicomotricidade, ele ajuda a acionar regiões mais distintas e complexas e diversas do nosso cérebro. Enquanto a gente está acionando essas regiões para desenvolver a escrita, o nosso cérebro também está memorizando e fixando, aprendendo aquilo que a gente está lendo e escutando e escrevendo. Então a minha dica de hoje para vocês é essa: lê em voz alta e transcreve, escreve aquilo que tu tá lendo. Tu vai ver que teu processo de aprendizagem, a tua memorização sobre aquilo vai ser ampliado e vai melhorar bastante. Oi galera, beleza? Eu tô aqui então para dar para vocês a 9ª dica
para aquelas 10 dicas que a gente está conversando aí ao longo dessas semanas para melhorar um pouquinho o processo de aprendizagem de vocês. Pois é, já estamos chegando no final, tem só mais uma, 10ª dica. A nona, ela se trata de você estudar alguma coisa, tentar entender um pouco daquilo e depois explicar aquilo para alguém. Você sabia que quando eu estava fazendo a minha faculdade de biologia, eu estudava à noite e às vezes eu chegava em casa 10h30, 11 horas da noite, sentava na cozinha para tomar café, comer alguma coisa e bater um papo com a minha mãe e ficava contando para ela o que eu tinha estudado sobre paleontologia, evolução, ecologia, zoologia, botânica. Eu ficava ensinando para minha mãe, sentado ali na cozinha, fazendo um lanche antes de dormir, sobre os conteúdos que eu tinha estudado naquele dia na aula. Essa é uma dica legal para vocês. Vocês podem fazer isso. Estudou, leu alguma coisa, foi numa aula, aprendeu alguma coisa diferente, chega em casa, conta para os pais, conta para os irmãos, conta para um amigo aquele aprendizado que tu teve, aquilo ali que tu estudou. Esse processo de ensinar para outra pessoa o que a gente está aprendendo ajuda a gente a se aprofundar mais naquilo que a gente está estudando. Por mais que tu já tenha aprendido um pouco com a leitura ou quando estava escutando a aula do professor, quando tu for ensinar para a pessoa, tu vai fazer novas ligações neuronais, tu vai ter novos insights sobre aquilo ali que tu está estudando, que tu está aprendendo, vai te ajudar a aprofundar mais o aprendizado naquele determinado conteúdo. Beleza? A gente está indo para nossa última dica. Se liga que a última dica é bem legal e logo logo eu volto por aqui para contar ela para vocês. Tchau, tchau! Olá pessoal, tudo bom? Estamos chegando então ao final das 10 dicas para melhorar um pouquinho o processo de aprendizagem de vocês. A 10ª dica tem tudo a ver com uma certa mudança de hábito, uma mudança de forma de enxergar a vida. Eu vou propor que a partir de agora tu comece a se dar recompensas, a fazer carinhos toda vez que tu aprender uma coisa nova. Pois é, tu tá lá estudando alguma coisa difícil, alguma coisa chata que tu não tá conseguindo aprender. Quando te deu aquele estalo, que tu se ligou, que tu tá aprendendo, que tu tá entendendo aquilo, para de estudar, dá um tempo nos estudos e vai fazer uma coisa que tu goste. Te dá uma recompensa, te dá um presente. Pode ser comprando alguma coisa, mas não precisa também ir lá e comprar alguma coisa, né, gente? Não vamos ser tão consumista. Tu pode ir fazer alguma coisa que tu gosta, comer alguma coisa que tu gosta, encontrar uma pessoa que tu gosta, viver um momento feliz no lugar que tu gosta. Te faz bem, faz algo que tu gosta. Eu, por exemplo, gosto de praticar atividade física, gosto de correr. Posso muito bem, depois de ter entendido aquele conteúdo difícil que eu estava estudando, sair para dar uma corrida, para desopilar um pouco, fazer algo prazeroso, se dar uma recompensa vai fazer com que o estudo, o próximo estudo que tu tiver, ele espere que após tu ter aprendido aquilo que tu vai estudar, que o teu cérebro vai ficar esperando que tu te dê uma recompensa, que tu faça algo agradável para ti também. Beleza? Então essa é a 10ª dica, eu espero que vocês tenham gostado dessa sequência de dicas e se gostaram, comenta aí embaixo, porque logo logo eu vou bolar aqui uma coisa nova para estar postando uma nova sequência de vídeos para vocês, ok? Tchau, tchau, até mais!